Boa tarde, meus queridos alunos. É um prazer poder falar para vocês através dessas gravações, esse novo sistema. Pelo menos a gente tenta suprir a nossa falta de presença em sala de aula, não é verdade? Acreditamos que em breve isso vai passar e nós poderemos estar juntos em sala de aula. E espero que nesse momento esteja tudo bem com vocês e com seus familiares. Muito bem, então nós vamos dar sequência ao estudo da organização do Estado. Nós começamos o estudo da organização do Estado falando de formas de Estado. Estudamos o Estado unitário, estudamos o Estado regional e o Estado autonômico, e depois falamos do federalismo. Tá legal? Hoje, nas aulas dessa semana, nos vídeos dessa semana, nós vamos estudar formas de governo e sistemas de governo, para continuar, portanto, o estudo desta organização do Estado. Muito bem, o estudo das formas de governo começou há muito tempo atrás, né? Lá na antiguidade, Aristóteles já definia 3 formas de governo. Ele dizia que existia a realeza, que era o governo de uma única pessoa, mas em prol de toda a coletividade. A aristocracia, que é o governo de um pequeno grupo, mas também visando o bem da coletividade. E a democracia, que é o governo de toda a comunidade, ou de toda uma multidão nas decisões do Estado. Tá? Vamos lembrar aqui que nós tivemos lá, quando a gente estudou as cidades-estado gregas, a gente viu que a democracia em algumas cidades, como Atenas, por exemplo, era uma democracia direta. Ou seja, as pessoas participavam diretamente das decisões do Estado, sem a participação de intermediários, sem deputados, por exemplo, ou sem governadores, ou sem presidentes, né? Então nós tínhamos um grupo de pessoas, as pessoas habilitadas a participar das decisões do Estado. Mas vimos também que nem todos participavam. Nós vimos que os escravos não participavam, nós vimos que os estrangeiros não participavam, as mulheres não participavam, os artesãos não participavam dessas decisões do Estado. Era apenas uma elite. Né? Então, quando nós falamos que na Grécia havia uma democracia direta, a gente tem que fazer essa observação, que não era todo mundo que participava das decisões do Estado. Muito bem? Então, Aristóteles trouxe essas 3 formas: a realeza, governo de uma pessoa; a aristocracia, o governo de um grupo de pessoas; e a democracia, o governo de toda a multidão, ou de pelo menos uma parcela da sociedade qualificada aí como cidadão naquela época, né? Ele dizia também que essas 3 formas de governo poderiam se degenerar em outras 3 formas de governo, se degradar, quando o objetivo dos governantes não era a satisfação das necessidades da coletividade. Então ele dizia que quando houvesse essa degeneração, a realeza, por exemplo, se transmutaria ou se transformaria em uma tirania, a aristocracia se transformaria numa oligarquia e a democracia numa demagogia. Olha só, então a realeza, que é o governo de uma pessoa em prol da comunidade, havendo essa degradação, ela se transformaria numa tirania, que é o governo de uma única pessoa em prol do seu próprio interesse. Muito bem, a aristocracia se degeneraria em uma oligarquia. Este grupo, que deveria governar tendo em vista o bem de toda a coletividade, passaria então a governar tendo em vista os próprios interesses. E a democracia, que seria o governo de todos, se transformaria numa demagogia. Né? Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência, ou não. Enfim, nós teríamos aqui um suposto governo de toda uma multidão, de toda uma coletividade, mas na realidade satisfazendo interesses particulares, tá ok? Esta foi a visão de Aristóteles na antiguidade. Vamos lembrar aqui que Aristóteles viveu entre 384 e 322 a.C. Então ele fez essa análise, evidentemente, levando em consideração o que seria o ideal, mas também a realidade daquele momento. Muito bem? Além do Aristóteles, outros doutrinadores falaram sobre, trouxeram o estudo das formas de governo.
Maquiavel foi um deles. Lembra que eu falei para vocês em sala de aula sobre o Maquiavel? Nicolau Maquiavel era um servidor público que trabalhava numa biblioteca que resolveu estudar os governos e os estados de uma forma geral. E ele trazia uma análise bastante crua, nua e crua, de como os governantes tinham sucesso nas suas empreitadas. E por isso o nome dele, Maquiavel, foi associado a algo ruim. Por isso que quando um sujeito mal, uma pessoa ruim, pode ser, hoje em dia, chamada de um sujeito maquiavélico, tá? Com essa conotação, porque ele fez essa análise nua e crua. Mas ele não era uma pessoa má, ele era apenas um servidor público, alguém que estudava, né? Que pesquisava a ciência política. Muito bem, ele dizia em seu livro O Príncipe, de 1513, ele dizia o seguinte: os estados e as soberanias que tiveram e têm autoridade sobre os homens foram e são ou repúblicas ou principados. Então ele trazia aqui as repúblicas e os principados como formas de governo que conseguiram manter alguma autoridade nesse seu estudo no livro O Príncipe. Muito bem? Ele viveu aqui numa república, a República Fiorentina. Ele viveu durante essa época, então ele analisou essa República Fiorentina e também todos os estados em que a monarquia prevalecia, tá? Muito bem. Então vamos lá. Então ele falou que as formas de governo poderiam ser repúblicas ou principados. Posteriormente, Montesquieu, que viveu entre 1689 e 1755, portanto após a Revolução Inglesa, mas antes da Revolução Francesa, ele dizia o seguinte: olha, nós temos como forma de governo a república, a monarquia ou o governo despótico. Tá joia? Então o que é a república? A república é o povo, ou uma parcela do povo governando o Estado, conduzindo os interesses do Estado. A monarquia é uma forma de governo em que uma única pessoa governa, mas limitado pelo ordenamento jurídico, pelo ordenamento constitucional. Tá legal? Então veja bem, ó, como Montesquieu ele viveu após a Revolução Inglesa, e nós vamos ver com mais calma a Revolução Inglesa mais adiante. A Revolução Inglesa ela traz uma limitação ao poder do monarca, né? Vem o surgimento do parlamentarismo, ao fortalecimento do parlamentarismo e a sujeição do monarca a uma série de normas tidas como normas constitucionais, e essas normas constitucionais acabam limitando esse poder do monarca. Então, ele traz a república, como eu falei para vocês, o povo ou parcela do povo governando o Estado, ele traz o Estado monárquico, somente um governa, mas de acordo com o ordenamento jurídico, respeitando, portanto, a Constituição, e o governo despótico, somente um governa sem obedecer às normas de direito. Com isso, nós temos então as formas, a evolução histórica do estudo das formas de governo. Tá legal? Mas o que vai interessar para a gente? A gente vai estudar mais especificamente as formas de governo, monarquia e república, e que nós faremos isso agora no próximo bloco. Tá legal? Até daqui a pouco.